Existe uma teoria que diz que vivemos em uma Matrix, ou seja, enquanto nossos corpos são mantidos como prisioneiros, tudo o que vemos e sentimos não passa de uma mera ilusão. Hoje selecionei alguns vídeos que seriam provas dessa teoria. E aí, você vai escolher a pílula azul ou a vermelha? Veja agora os vídeos que confirmam que vivemos em uma simulação. Roda a vinheta! Imagine passar na rua e ver várias pessoas paradas olhando para a parede. A primeira coisa que vem à cabeça é que se trata de um enquadro, mas aqui nem tem a presença da polícia, e mesmo assim diversas pessoas estão olhando para as janelas e paredes da construção sem nenhum motivo aparente. Depois de alguns segundos estáticos, com a cara virada para o prédio, um deles se liberta do transe e segue sua vida normalmente, o que acontece com os outros em sequência. O grupo não se comunica, não há nenhuma placa dizendo se tratar de algum evento, e mesmo se fosse, não seria normal xeretar essas coisas pela janela, né? O que será que estava rolando nesse lugar? Me fala! Esse vídeo mostra uma bandeira colocada na entrada da casa e a rua onde as pessoas estão passando normalmente. Porém, pouco tempo depois, um homem surge atrás da bandeira, sem a menor explicação. Parece que se teletransportou, sei lá, pois não vemos ele chegando em momento algum. Há quem acredite que ele estava lá paradinho o tempo todo. Porém, o vento balança o objeto e em momento algum conseguimos observar nenhuma parte do cara, que deve ter brotado do chão. Será que foi apenas uma grande coincidência de lugar e momento certo? Ou realmente se trata de um erro na Matrix? Durante um show da cantora Lana Del Rey na cidade do México, algo muito estranho e sem explicação aconteceu com a plateia. Em determinado momento, no meio da performance, parece que uma onda de energia invisível passa pelos fãs, fazendo com que vários caiam no chão. É impressionante. E não é uma simples ola, tá? Veja essa outra gravação, feita por uma pessoa que estava na plateia. Perceba que uma força inexplicável joga todo mundo para trás de repente, parecendo um Hadouken invisível. Se fosse uma, duas pessoas ali tropeçando e caindo, tudo bem. Mas qual o motivo de tantos espectadores sofrerem uma queda repentina e ao mesmo tempo? Nem quem estava no dia do show conseguiu entender o que aconteceu e apenas falaram que parecia algo que estava ali os empurrando. Mano, muito bizarro. Um homem estava dentro de seu carro em um estacionamento quando percebeu que a mulher do seu lado não agia de maneira normal. Isso porque a moça parecia estar presa em um looping que não fazia o menor sentido. Guys, this girl keeps repeating the same thing over and over. She's going to get out of her car. She's going to walk around the front. She's going to go get in the passenger side. This is super creepy. I don't know if it's like a glitch or what. Now she's going to get out and she's going to walk around the back of the car. She's going to walk around the back of the car and then she's going to get in. She's done this 3 times. O homem ficou curioso e por isso foi filmando e narrando tudo, dizendo que a estranha entrava no veículo pela porta do motorista, dava a volta no carro pela frente, sentava no lado do passageiro, depois saía, dava a volta por trás para sentar no banco do motorista de novo. Segundo o mesmo, a mulher fazia isso 3 vezes, depois entrava no automóvel, dirigia até um retorno bem próximo e depois voltava para a mesma vaga, repetindo o processo novamente, de novo. And then she's gonna go. Now, whenever she leaves, she's gonna go over here, and then she's gonna take a right and leave out of the parking lot. Like, the first 2 times, what is going on? Now she's gonna go, and she's gonna go to the highway over there. She goes up to the highway over there, takes a right, and then heads back.
Será que o seu CD-ROM riscou? A sua memória RAM era de apenas 500 MB? Como explicar essa bizarrice? Sabe quando você joga videogame e o seu personagem dá aquela travada numa posição estranha? Agora imagina isso na vida real. Esse homem foi beber uma garrafa de leite, mas simplesmente não voltou ao normal, ficando em um estágio de congelamento instantâneo, enquanto seu amigo grava tudo sem acreditar na situação. Baby J, bro. You ain't on that lean shit again, bro. Damn, that nigga lean serious. Look, got milk. Yo, that Baby J. Bizarro. Mano, como seria possível alguém sã consciência ficar parado em uma posição tão desconfortável por tanto tempo? O cara até chega a mexer os olhos, mas nada além disso, e seu parceiro, que não está entendendo nada, cai na gargalhada e tira a garrafa da sua mão. Mesmo assim, o homem não sai da posição que estava. Alguém vai precisar resetar o checkpoint desse mano aí, pra ver se ele volta ao normal. Estátua. Enquanto estava parado dentro do seu carro, o motorista do veículo filmou uma coisa que não conseguia acreditar na hora. Bem na sua frente, um balde simplesmente flutuava no ar. Que viagem é essa, véi? O mais impressionante é que isso aconteceu em plena luz do dia. O objeto não estava encostando em nada e também não existia nenhum fio ali para segurar ele. Será que era alguma coisa do Harry Potter? O balde também não se movimentava em nenhuma direção e só permaneceu parado no ar por alguns minutos. Tanto que o vídeo termina e ele continua estático. Talvez quem controla a realidade tenha desligado o botão da gravidade. Vai saber, né? Alguns anos atrás, um evento atmosférico deixou várias pessoas com uma pulga atrás da orelha, por não fazer o menor sentido. Gente de várias cidades diferentes presenciaram o céu completamente dividido ao meio, onde de um lado era possível ver a tonalidade azulada como no início da manhã, enquanto do outro vemos o tom alaranjado mais presente, parecendo o período da tarde, ali no pôr do sol, o que seria impossível. Para deixar tudo ainda mais bizarro, essa divisão é perfeita, mano, parecendo que foi feito até por um programa de computador, porém se tratava da realidade. Após os vídeos terem sido divulgados, muitos usuários da internet afirmaram que o céu não foi totalmente carregado, tendo uma parte refletindo um horário do dia, enquanto a outra já estava caminhando para o fim da tarde, sendo uma espécie de bug na Matrix. Mas o que você acha? As cores mais comuns de carros são preto, branco e prata, certo? Mas um casal acabou se surpreendendo ao entrar em uma rua onde todos os veículos eram vermelhos. All the cars being red. That's nuts. I don't like that. I feel freaked out, mother. Oh my god! São vários modelos, uma caminhonete na rua, uma estacionada, 2 sedãs e até mesmo um Jeep que vira a esquina logo depois. Todos eles na mesma tonalidade de vermelho. Jesus, tô vendo pela primeira vez. Os dois ficaram impressionados com o que presenciaram, sem entender como era possível uma coincidência tão grande para uma cor não tão comum que representa apenas 8% dos automóveis no mundo. Será que o programador do mundo com preguiça simplesmente escolheu a mesma cor para todos os automóveis da região? Alguém estava passeando por um parque quando se deparou com a seguinte cena: uma família inteira que também estava andando pelo local que do nada ficou bugada. O pai, a mãe e até mesmo o filho pequeno aparecem completamente paralisados no meio da caminhada sem nenhum motivo aparente, como se estivessem brincando de estátua. Eles ficam assim por alguns minutos e depois o pai até volta a caminhar, porém a criança ainda parece estar com falhas no sistema e anda de trás para frente. Qual a explicação para isso? Quem filmou não deve ter entendido nada. Com certeza achou que essa família era uma das mais estranhas que ele já tinha encontrado.
bizarro. Durante uma partida de futebol, algum torcedor estava filmando o momento em que um jogador foi escalar o alambrado para tirar a bola que havia ficado presa. Porém, o que ninguém esperava é que um bug na realidade aconteceria nesse exato momento. Um jogador arremessa outra bola que até derruba aquela que estava presa, mas elas nem se encostam, velho. Como algo assim é possível? Será que tinha algum Jedi na torcida que resolveu usar a força para dar uma mãozinha? Quando um ser humano parece falhar do nada, tem gente que desconfia ser uma simples atuação. Mas como explicar um animal selvagem bugando na natureza? Saca só o que um rapaz fazendo trilha flagrou e simplesmente não acreditou. Que diabo é isso? Eu não sei você, mas eu mesmo nunca tinha visto um cervo se jogando desse jeito no chão. Será que ele estava tentando virar um mortal e não deu certo? Algo assim, pelo menos para mim, parece totalmente antinatural. Além disso, o bicho ainda esperneia como se tivesse tido um colapso no seu processador de dados. Será que deu algum problema no servidor? Um antivírus parou de funcionar? Parece até um personagem de videogame que deu tilt. Vai saber quanta coisa parecida com essa ocorre no mundo e a gente nem fica sabendo. Alguns amigos estavam a caminho de um acampamento quando resolveram parar para ver melhor a cena incomum que estava acontecendo próximo a um lago. Dá uma olhada nessa fogueira que não tem motivo algum para estar ali. Mas como se não bastasse, o fogo ainda parece piscar conforme queima, como se fosse uma fogueira bugada de algum jogo, mano. Todos ficaram de cara com o que estavam vendo, porque não havia mais ninguém por perto que pudesse ter acendido a labareda. Porém, para deixar a situação ainda mais estranha, a chama apagou do nada. É impressionante. Só restou fumaça e muita dúvida por parte de quem estava lá assistindo esse glitch. Será que alguém esqueceu de renderizar a realidade? Muitas pessoas têm pesadelos relacionados a cair de alturas elevadas e algo parecido pode ter ocorrido no mundo real. Não dá para perceber, mas bem no fundo dessa entrevista, um dos carros que está passando cai em lugar nenhum ou simplesmente desaparece. Repare que não tem buraco, barulho de acidente ou qualquer outra coisa que justifique esse sumiço súbito que acabou de acontecer em plena luz do dia. A pergunta que fica é: para onde será que o carro foi parar? E as pessoas que estavam dentro dele? Sinistro imaginar que isso possa acontecer sem mais nem menos. Será que algum estagiário apertou o botão de delete sem querer? As curvas são um dos momentos mais tensos do motocross, ainda mais quando diversos competidores estão passando ao mesmo tempo. Só que não é em todas que acontece uma falha da realidade, como nesse caso aqui. Ué, onde a moto desse atleta foi parar? Ele mesmo fica sem entender o que aconteceu com seu veículo de duas rodas, porque até poucos segundos atrás ele estava em cima dele, correto? Algumas pessoas comentaram que a motoca pode ter ficado enroscada nas outras, porém, se esse fosse o caso, provavelmente ocorreria uma queda ou a outra motocicleta iria perder velocidade, coisa que não vimos acontecer. Um vídeo feito de um ídolo teen chamou a atenção de pessoas do mundo todo. Isso porque o astro do K-pop não parecia estar completamente sozinho. Repare que no seu ombro direito, uma mão aparece sem que ele esteja perto de ninguém, e depois que se mexe, ela some misteriosamente. Existe, meu Deus, o capeta existe, o Satanás existe. Mas, e aí? Isso é uma falha na realidade ou esse coitado tá com um encosto no couro? Uma entrevista feita no Peru deixou os telespectadores encucados com o que viram. Ao fundo da reportagem é possível ver duas pessoas, uma garota e um homem, que simplesmente desaparecem no meio da rua.
Sumiu! Provavelmente eles nem se conhecem e depois que um passa pelo outro, não são mais vistos, como se tivessem evaporado. E tudo acontece tão rápido que as pessoas próximas nem notaram nada. Um verdadeiro bug na Matrix. O que mais chama atenção é o fato deles estarem desaparecendo como se realmente tivessem sido excluídos da realidade. Para onde será que eles foram parar? Esse youtuber que fazia vídeo jogando Pokémon GO caminhava muito pelas ruas da sua cidade para capturar os bichinhos virtuais. Só que em um desses vídeos ele acabou flagrando algo a mais do que um simples Pikachu. Ao passar por uma determinada rua, podemos observar um homem varrendo a calçada. O mais estranho é que ele fica completamente paralisado conforme o rapaz passa por ele. Como é muito rápido, muitos falaram que não se tratava de nada fora do comum. Porém, quando o youtuber pega a distância, podemos observar que o mesmo homem continua da mesma forma e na mesma posição. Nem sempre as coisas são o que parecem. Talvez esse cara seja na verdade um NPC da vida real. Esse é um daqueles vídeos clássicos de pegadinha do YouTube, onde alguém brinca de jogar um tijolo falso nas pessoas que estão na rua. Claro que tudo não passa de uma brincadeira, mas no meio de uma dessas trollagens, algo muito esquisito aconteceu. Repare nessas duas mulheres sentadas. Ele faz a mesma coisa com elas, que se assustam, porém o mais misterioso está na parede ao lado. Repare que não tem nada ali, mano. Mas poucos segundos depois, aparece uma placa azul do nada. Será que demorou um pouco para renderizar o objeto? Porque a única explicação que eu consigo pensar além disso é que alguém passou ali, pregou o cartaz e saiu de cena sem ninguém ver. Só se fosse o Flash, né? Então algo assim não é possível. Após a aposentadoria, o Shaquille O'Neal passou a comentar sobre basquete e em meio de uma transmissão ao vivo, o ex-atleta simplesmente pareceu bugar enquanto estava no ar. Todos os seus companheiros de bancada se movem e agem naturalmente ao iniciar o programa, enquanto que o Shaq fica lá travado, como se a sua conexão tivesse caído. Muitas pessoas começaram a apontar que isso não aconteceu só uma vez, e que ele poderia ser um substituto e até mesmo um robô se passando pelo verdadeiro Shaquille O'Neal. Por outro lado, quem conhece a personalidade do jogador de basquete afirma que nesse caso nem é uma falha na realidade, e sim uma gracinha do brincalhão. Mas será mesmo? Enquanto o ônibus passava pela rua, um garoto que estava dentro dele notou que a pedestre do lado de fora parecia ter entrado em um looping infinito. A mulher estava parada segurando sua bolsa e tirando fotos com a sua máquina fotográfica, mas ela fica nessa por muito tempo, repetindo exatamente os mesmos movimentos, com um sorriso macabro, como se fosse um robô com defeito. Ver uma coisa dessas é mais assustador do que um fantasma. As pessoas que estavam no transporte coletivo chegaram a perguntar se ela estava bem, porém a estranha não falou nada e apenas continuou fazendo os cliques. Se bobear, ela deve estar assim até hoje, hein? Haja espaço no cartão de memória. Quando uma possível falha na realidade acontece em um local cheio de pessoas é muito bizarro, pois as chances de ser um truque são poucas, já que existem olhos em todos os lugares. E algo desse tipo ocorreu recentemente em um jogo de futebol. Durante o intervalo em que costumam fazer brincadeiras para entreter o público, essa mulher pressionou um botão e lançou um dado, e até que ela conseguiu uma boa pontuação. Só que a parte que passou despercebida por muitos foi que a bola simplesmente desapareceu. Ué? Isso chamou a atenção porque a redonda estava numa velocidade alta, rolando na direção do dado, mas depois que ele cai na frente dela, o objeto simplesmente evapora. Como assim? É bruxaria! Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso. Até a próxima!